quase que 50% compara equipamento de som para ouvir música. Ouvi o programa de rádio da presidenta Dilma. 73%, Tereza, compraram geladeira. E aí você pega 39% compraram liquidificador, 30% compraram ferro de passar, 25% compraram bomba d'água, 30% compraram ventilador. Aqui, por exemplo, se tivesse chegado o programa Luz para Todos, tinha um ventilador para nós. Então ficar todo mundo se abanando. O que eu quero dizer para vocês é que na hora que chegou o Luz para Todos, os caras dinamizaram a economia das cidades e das indústrias, comprando telefone celular, comprando televisão, comprando geladeira, comprando uma série de coisas, e fez com que se gerasse emprego na cidade. Além do que, o cara começou a comprar uma maquininha para guardar o seu leite, para refrigerar o leite. O cidadão começou a comprar um liquidificador para fazer um suco para vender, ao invés de vender a fruta. O cidadão começou a comprar coisas que até então era necessário para fazer uma raçãozinha animal. Não é isso? Para fazer um farelozinho, para não dar um grão inteiro para o pintinho, sabe? Faz um farelozinho, para não dar milho para bode grande e dar milho para bode pequeno, para moer uma cana, ou seja, você conseguiu dinamizar a cidade. Então, quando a Tereza fala que ela não poderia ficar aqui mais de meia hora falando de tudo, é porque a quantidade de coisas que nós fizemos, ela foi muito grande. Mas qual é a principal dela? E qual é o legado desses 10 anos, que será o legado dos 12, que será o legado dos 16, que será o legado, sabe, de pessoas como o nosso governo. A Dilma no último discurso dela, ela disse uma coisa importante, que é importante vocês atentarem. O pobre, quando ele aprende a comer 1 quilo de contrafilé, depois de um tempo, ele quer 1 quilo de filé. Depois ele quer 1 quilo de picanha. Depois ele quer uma picanha inteira. Ou seja, quando ele compra uma geladeira, ele não compra a geladeira para abrir ela vazia, com cheiro de nada. Ele compra e no dia seguinte ele quer puxar ela de coisa. Primeiro colocar uma cervejinha gelada que ninguém é de ferro. E depois colocar as coisas para gelar. Quem nasce na cidade não dá importância para isso, sabe por quê? Porque eu sou do tempo, Tereza, que eu tomava cerveja, comprava quente, porque era mais barata, descia dentro de um balde, estava numa corda, dentro de um poço, pela gelada no fundo da água. Aí levantava, o seu Dadá deve ter feito isso. O seu Dadá é o pai da Benedita, que eu conheci, 106 anos de idade. E fiquei muito feliz. Estou feliz até agora porque ele disse que eu sou mais bonito do que ele pensava que eu era. Ou ele achava que eu era muito feio mesmo, ou ele não estava enxergando direito. Mas de qualquer forma ele estava enxergando direitinho, porque aquele retrato ali, eu e a Dilma ali, ó, parece um casal de artistas de Hollywood. Nesses 10 anos, eu acho que nós conseguimos construir uma coisa que não é pouco. Eu disse na CUT, a CUT completou 30 anos essa semana. Eu fui lá com o Rio Falcão. E eu disse na CUT, vocês querem saber a importância da CUT? Porque todo mundo critica. Imagina o Brasil sem a CUT. O que seria do movimento sindical sem a CUT? Ora, vocês querem ver como o PT é importante? Vocês que criticam tanto o PT, imagina esse país sem o PT. Hoje é impensável. É impensável o país sem o PT. E mais impensável é imaginar o país sem a experiência nossa no governo. E qual é o milagre da nossa experiência? É que a nossa chegada ao governo trouxe para os programas do governo tudo
que esse pessoal sonhou durante a vida inteira. Na verdade, o que nós trouxemos para o governo foi o milagre da acumulação do desejo reivindicatório de milhões de pessoas ao longo desses últimos 30, 40 ou 50 anos no nosso país. Quantos companheiros morreram e que não chegaram a ver o PT chegar ao governo? Quantos? Esses 10 anos possibilitou que uma menina de 20 anos de idade, que foi presa e barbaramente torturada contra Dilma, que jamais tinha pensado pela cabeça ser presidente da República, mesmo quando era revolucionária, ela pensava em fazer a revolução para o comandante dela dirigir. Pois ela, sem dar um tiro, ela virou presidenta da República desse país. Esses 10 anos fez surgir, sabe, uma consciência política nesse país que nós não temos nenhum direito de ter medo de enfrentar qualquer debate. Por isso é que o outro lado teme quando a gente faz comparação. Eles ficavam sem dormir quando eu falava nunca antes na história do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil. E eu fazia isso que era para o povo compreender o que ele tinha e o que ele passou a ter. E a Dilma tem que continuar fazendo. Porque a comparação é a evolução das coisas que aconteceram nesse país. Me diga uma coisa, gente. Como é que pode este país, que teve pela primeira vez um presidente com 4º ano primário e um vice com 4º ano primário, ser os dois que mais fizeram universidade nesse país? Qual é a explicação? Qual é a explicação da implantação do ProUni, que colocou já 1.300.000 jovens pobres na escola? Jovens pobres da periferia, dos quais quase 40% negros. Como é que pode ser no nosso governo, Tereza, a aprovação da cota para os negros? Como é que pode? Como é que pode a gente ter feito em 10 anos o dobro do que eles fizeram em 100 anos de escolas técnicas? Olha, como é que pode a Dilma criar um programa chamado Brasil Sem Fronteira, de mandar os estudantes para o exterior, coisa que antigamente era só para granfino. Quando nascia, você já sabia. Se nasceu em tal berço, vai estudar no exterior. Se nasceu no meio dos pobres, está lascado. Vai abandonar a escola antes de tirar o diploma primário e tem que se contentar em ser chamado de pedreiro em São Paulo. Eles... Ou seja, o que mudou nesses 10 anos? Nesses 10 anos, nós dizemos ao pobre: você não nasceu para ser pedreiro. Nós dissemos ao Nordeste: o Nordeste necessariamente não é o lugar que nasceu para ter mais analfabeto, mais mortalidade infantil. É olhar para essa parte deste país igual se olha para a parte de todo o país. Nós não queremos ser pedreiro, não porque não tenhamos orgulho de ser pedreiro, é porque nós também queremos ser engenheiro, nós também queremos ser médico, nós também queremos ser as coisas importantes. Ora, e é através da educação que a gente cria a oportunidade de tornar todos os brasileiros iguais. Depois, a partir de você transformá-los em iguais, cada um vai exercitar a sua competência, a sua inteligência, e tem como jogar bola. Nem todo mundo pode ser o Lula. Tem gente que é o Pelé, tem gente que é o Ronaldão, o Ronaldinho, o Neymar, o Oswaldo aqui do Ceará, bichinho porreta. Você percebe? Na hora que você dá a oportunidade, aí você exercita o direito democrático de cada um exercitar o seu potencial, mais ou menos. Mas o Estado tem que garantir a oportunidade. Você, Tereza, disse aqui que você desistiu do curso de engenharia porque não tinha profissão. Eu vou lhe dar um dado. Em 1989,
Nós temos no Brasil mais de 50 mil escritórios de projeto nesse país, com engenheiros. Quando nós chegamos ao governo, em 2002, tinha menos que 10 mil. Já deve ter outra vez os 40 mil. Ou seja, esse país ficou 20 anos sem ter projetos. Esse país ficou 20 anos sem ter uma obra. Pergunte para os nossos adversários quantas estradas eles fizeram. Quantas pontes? O Brasil passou 20 anos sem ter nada. Nesses 10 anos é que nós recuperamos a capacidade de planejar, a capacidade de investir e a capacidade de executar. E nós provamos que não temos medo do debate. Porque quando nós criamos o PAC, a nossa Dilma, ela ia a cada 3 meses prestar conta para a imprensa. Com todos os ministros. Eles nunca deram uma notícia positiva. Sempre dizia, PAC fracassou, PAC fracassou. O sucesso do PAC é o seguinte, nós estamos tendo no Nordeste a seca mais profunda dos últimos 50 anos e não houve um saque. Não houve um saque. Porque antigamente ele falava, vamos atacar a seca, vamos acabar com a seca. Ninguém acaba com a seca. A seca é um fenômeno da natureza. Você não acaba. O que você cria é condições das pessoas sobreviverem à seca, como o Canadá e os outros países resolveram na neve. Você não acaba com a neve. Você não acaba com a seca. Você resolve um problema de água, como está se resolvendo e vai se resolver muito mais quando a Dilma inaugurar o projeto da transposição do Rio São Francisco e outros projetos de irrigação que estão sendo feitos nesse país. Esses 10 anos mudaram o grau de consciência política desse país. Tem um tema que eles acham que é proibido, a questão da corrupção. Pois bem, eu duvido, e peço para vocês, petistas, estudarem, que tenha na história desse país um presidente que tenha criado tanto instrumento de combate à corrupção como eu criei em 8 anos. Duvido. Pode chamar o diretor da Polícia Federal para perguntar o que era a Polícia Federal quando eu cheguei e o que ela virou quando eu saí. Pode chamar o Ministério Público e perguntar o que eles eram quando eu cheguei e como é que eles eram eleitos. Eu, por princípio sindicalista, Lira, indiquei todas as vezes o primeiro da fila sem perguntar quem era. Eu indicava a lista apresentada, que era a minha vocação sindicalista. E nunca pedi um favor para eles e não peço. Façam o que a sua consciência quiser, porque quem julga as pessoas não sou eu. Deus vai julgar e o povo brasileiro vai julgar um dia. Pegue o que nós fizemos com a Controladoria Geral da República, que era apenas uma peça de ficção. A quantidade de gente que nós colocamos. Nós mesmos fiscalizamos gente. Mas metade das denúncias, ou mais da metade das denúncias, é feita por nós mesmos. De vez em quando eu vejo no jornal. Um ONG, não sei das quantas, denuncia tal coisa. Onde que ele pegou a informação? No site do governo. Está lá no site, é só entrar que vai saber.